UFABC e estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho de pesquisa no mestrado. Meu orientador é o professor Gilberto e meu tema de pesquisa tem a ver com a questão da biodigestão anaeróbica de restos alimentares, mas sob um contexto um pouco diferente do que o pessoal geralmente estuda. Eu estou trabalhando com essa questão da microescala e pensando novas formas para além do que está estabelecido. Bom, a primeira questão que eu levo em consideração é que as crises do século XXI são crises acopladas, então você tem uma forte tendência, uma forte perspectiva de uma grande crise energética, você tem uma crise de recursos, você tem uma crise dos resíduos, uma crise ambiental e tudo isso junto. Então, de alguma forma, o século XXI, como nós já estamos vendo com essa coisa da pandemia, ele carrega os velhos problemas do século XX, mas ainda sob situações ainda mais graves e ainda mais drásticas. Obviamente que existem diversos pontos importantes que aconteceram durante o século XX e é justamente sobre esses pontos que nós devemos nos apoiar para superar essas crises. Uma crise importante tem a ver com essa questão da crise ambiental de resíduos. Ela se expressa em diversas situações. Aqui na Baixada Santista a gente está tendo uma expressão disso que tem a ver com a capacidade máxima se esgotando, né? Então esgotando o uso, né, o tempo de vida do Aterro das Neves, que é o principal aterro, é o último aterro ainda em funcionamento aqui na Baixada, assim, e esse problema antecipa o problema que a gente vai encontrar em diversas outras cidades, dado que as projeções são de aumento da população e ocupação das áreas, então é cada vez menor a possibilidade de uso de áreas para aplicações menos nobres, como é a questão dos aterros, né? Uma outra crise que também tem uma forte relação com a crise ambiental é a crise energética, que nós conhecemos bem. Há uma grande discussão sobre a questão dos picos, do petróleo, etc. e tal. Bom, mas é fato. Isso não há... contra fatos não há argumentos. E os combustíveis fósseis, eles são finitos, né? Isso é um fato. A gente pode ter um pouco de dúvida quando que efetivamente eles acabam, isso é, se eles acabarem, mas de qualquer forma você tem um processo de crise desse esgotamento dos combustíveis fósseis. Até porque, e essa crise, nós temos um problema, porque 80% da matriz energética do mundo, pelo menos, tem a ver com combustível fóssil. E esses combustíveis são os responsáveis por efeito estufa. Então, você tem uma forte proposta de substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis. É um apelo muito forte para que isso aconteça. Bom, a superação das crises, ela é difícil a gente falar, né? Principalmente no trabalho, né? Na verdade, qualquer coisa que a gente aponte, a gente vai estar sendo um pouco... nós não temos como prever efetivamente como essas crises serão superadas, mas de uma forma ou de outra, uma crise bastante importante tem a ver com uma forma de superar essa questão das crises dos resíduos e da energia, tem a ver com o que nós chamamos da recuperação energética de nutrientes. Então, existem mecanismos que nós podemos utilizar para que a gente supere essas crises a partir da recuperação energética e de nutrientes dos resíduos. Isso é apontado, uma das grandes questões da superação dessas crises tem a ver com as adaptações sociotécnicas. Então, construir sistemas de solidariedade, sistemas de produção, arranjos, rearranjos, e que tem a ver com educação ambiental, etc. e tal, é uma das possibilidades da superação dessas crises. Outros povos, mesmo nós aqui em outros momentos, já tivemos também crises como essas e outras civilizações. Os povos, é muito curioso que os povos da Amazônia, né, os povos originários amazônicos,
eles se adaptaram a condições e conseguiram florescer a sua sociedade, né? A chamada, hoje, há diversas evidências da questão da terra preta de índio, que era um sistema de compostagem. Então, esse sistema de compostagem, que levou várias centenas ou milhares de anos, foi um sistema que permitiu a recuperação de nutrientes dos resíduos e permitiu o estabelecimento da agricultura e o florescimento de verdadeiras cidades e jardins em plena Amazônia. Bom, as adaptações sociotécnicas, elas são fundamentais para o processo, para o período que a gente está colocado. Elas já são estudadas há algum tempo e uma definição é dada pelo Dagnino, que ele propõe a ideia de você usar os objetos de uma forma original, né, de uma forma diferente do que foi proposto originalmente. Algumas coisas relacionadas a uma construção desse conhecimento, relacionadas à tecnociência solidária. Então, outros arranjos, outras formas, inclusive se contrapondo à própria ideia de inovação. Também temos dentro dessa perspectiva a ciência aberta, a ciência cidadã, de garagem, diversos espaços sendo construídos, né, construídos de diversas formas, assim, espaços de vizinhança, temos os hackerspaces, Fab Labs, os makerspaces, grupos, todos eles são fortemente baseados dentro da cultura, dentro da sabercultura, né, então da cultura digital. E todos eles, de alguma forma, trabalham com essa perspectiva de adaptações. Uma coisa muito importante nesse contexto das comunidades de sabercultura é o estabelecimento do hardware científico aberto, com forte inspiração no software livre. São iniciativas apoiadas e impulsionadas pelo CERN. Uma das grandes uma das grandes expressões é o Manifesto Ghosh, e que esse manifesto, na verdade, é um acordo para ampliação do Open Science Hardware, e a ideia é que um hardware científico aberto ele seja constituído por grupos de pesquisa, né, e que ele tenha uma licença de tal forma que as comunidades possam fazer uso e adaptar esses aparatos aos seus interesses específicos. Então, está muito associado à própria ideia de adaptações sociotécnicas. E aí, a gente tem, por outro lado, a biodigestão. Então, a biodigestão ela é um mecanismo eficiente para tratar a questão da crise energética e da crise de resíduos. Especificamente, a gente tem um substrato bastante comum na cidade, no ambiente urbano, que é o resto de alimento. Esses restos de alimento são estudados desde os anos 90 com uma boa análise sobre o potencial, uma boa avaliação sobre o potencial de biometano, e nós fizemos análise de alguns restos de alimento aqui na UFBC e encontramos resultados bastante coerentes com a teoria e apresentando um bom potencial. E além disso, além da biodigestão dos restos de alimento, elas terem essa questão do potencial energético vantajoso, apesar de ser pequena a produção de energia, mas você também tem a própria questão do tratamento desses resíduos, né? Então eles podem deixar de ir para os aterros, né? Então de terem a sua disposição final e passarem para o processo de recuperação, complexificando mais o sistema de tratamento do resíduo sólido urbano, que é o que importa. E também isso é fato que nas análises que nós fizemos aqui, que a biodigestão ela é capaz de tratar esses resíduos. Uma coisa muito importante, que existem sistemas atuais, apesar da tecnologia da biodigestão de restos de alimento ser algo bastante novo, não que a biodigestão seja algo novo, mas essa tecnologia, formas eficientes, formas que sejam energeticamente positivas, isso são coisas relativamente novas. Existem grandes centros na Europa de biodigestão, grandes usinas de biodigestão com alta capacidade. No entanto, há um alto custo de implementação, há problema do custo também de operacionalização, e há uma dependência muito forte
dos sistemas, né, de segregação. No Brasil existem diversos biodigestores operando, diversos digestores anaeróbicos operando com resíduos segregados na fonte industrial, principalmente resíduos industriais e resíduos também, nós temos no Paraná, a questão dos porcos, dos rejetos porcos e tal. Esses relacionados à produção. Agora, a biodigestão dos restos de alimento, que é o resto ingesta, que é aquele resto que sobra do prato que foi servido, esse resto ele é juntado com todos os resíduos, né, e aí ele vai para o sistema de coleta. O problema é que é muito difícil de você separar esse resto de alimento desse resíduo, muitas vezes reciclável e tudo mais. Então, essa dependência, os sistemas de biodigestão, eles dependem fortemente de diversos mecanismos e sistemas de segregação desse resíduo. E nós ainda estamos bastante inicial o processo de segregação. A reciclagem no Brasil, ela ainda, a separação do resíduo e a reciclagem, ela é muito pequena ainda, atinge em torno de 2%, no máximo 3% do resíduo total produzido, né? Algumas cidades são um pouco melhor, mas a regra geral é essa. Então, assim, nesse sentido, a minha pesquisa ela está em torno de construir um hardware aberto de operação, um conjunto de protocolos que permitam a operação de um pequeno biodigestor, um biodigestor em microescala, que possa atender casas, possa atender vizinhanças e que ele possa se adaptar assim, às diversas realidades. Então, que ele possa ter uma ótima adaptação sociotécnica. Esses microsistemas, uma coisa bastante importante da biodigestão, que esses microsistemas são tão eficientes quanto os sistemas, os grandes sistemas, os grandes biodigestores. E aí a gente tem um fator bastante importante, porque com esses microsistemas nós podemos ter uma segregação direta na fonte, porque as próprias pessoas vão se adaptar em suas casas, em suas vizinhanças, para separarem esse resíduo. Então, esse formato, né, ele se estabelece fortemente dentro de uma perspectiva educacional, de uma perspectiva de valorização do resíduo, uma perspectiva de economia circular, possibilitando a economia circular, se for adaptado a uma cooperativa, por exemplo, e também pode ser uma forma interessante de gerar energia e fazer as pessoas tomarem contato com essa geração de energia e também de tratar os seus resíduos, né? Então tudo isso baseado em pesquisa de ciência cidadã e com construção de itens de prateleira, né? Os itens que a gente usa para a construção do boitatá são itens de prateleira. A operação e o monitoramento é justamente baseado, a ideia, né, que nós temos é que ele possa ser operado por essas comunidades. Então estamos estabelecendo formas de como você faz o manejo, a operação. Um problema é a startup, que precisa usar estrume bovino, não é algo comum nas cidades. O monitoramento da alcalinidade é um parâmetro bastante importante, e a manutenção dessa alcalinidade, utilizando substâncias alcalinizantes que sejam fáceis e baratas. O monitoramento de gestato, tanto pode ser nós estamos trabalhando com uma proposta de um monitoramento por um colorímetro, que também seja baseado em hardware aberto, quanto também, de fato, com a fitotoxicidade. Então, o uso desse digestato como biofertilizante de algumas espécies para que você possa ver a qualidade, se está sendo efetiva o tratamento dos resíduos nesse biodigestor. E também uma coisa muito importante é estabelecer uma rede de tal forma que a gente possa trocar informação sobre o uso de diversos tipos de substrato, porque isso inclusive pode subsidiar as pesquisas científicas nessa área. Muito obrigado.